Olá pessoal, quanto tempo a gente não se vê, né? Pois é, alguns já sabem que o cabelinho aí não aguentou a quimioterapia, né? E caiu e agora a gente tem que usar aí os adereços, né? Não é fácil, quem é mulher sabe, lógico que cabelo não se compara à saúde, mas é difícil. Eu quero pedir desculpas a vocês pelo tempo que eu fiquei ausente aqui, mas eu tive, infelizmente, um contratempo com uma pessoa que, na verdade, assim, tava aí fazendo chacota da minha doença e brincando e inventando coisas, e mexendo comigo e com as pessoas ao meu redor. E como aqui no YouTube é o único lugar que eu não consigo bloqueá-la, eu precisei me afastar um pouquinho para tomar algumas providências, para caso ela faça ou fale alguma coisa, essas providências sejam tomadas. Então agora eu já tô mais tranquila porque já tá tudo encaminhado para que se ela fizer qualquer coisa, tá bom? E aí a gente canta pra ela, supera, né, minha filha? Supera, né? Porque não deve ser fácil viver vida de fachada, né? Mas deixa ela de lado. Eu só tô me desculpando com vocês. Voltei hoje pra gente discutir a enquete que eu coloquei lá no grupo, no story ontem. Se vocês achavam que violência contra a mulher, depressão, suicídio, estavam todos, gatilho emocional, estavam todos num pacote só, né? Será que uma coisa não puxa a outra? E aí eu deixei essa enquete rolar até agora. Chegou uma hora que tava assim, ó, 50-50, né? 50% a 50%. E aí, nos últimos minutos, desempatou, né? E aí chegaram à conclusão que não. Mas eu gostaria de fazer uma provocaçãozinha para vocês. Gatilho emocional é aquilo que vem, que acontece, que mexe de uma tal forma com o nosso emocional que faz com que doenças apareçam, principalmente as doenças autoimunes. Doença autoimune, gente, gatilho emocional, aconteceu alguma coisa, seja bom, seja ruim, de uma proporção muito grande, doença autoimune aparece e agrava, tá? Aí eu queria fazer essa provocação a vocês. Se o gatilho emocional é essa questão de causar o mal para o nosso organismo, tanto físico quanto emocional, quando, vamos supor, eu sofro uma violência, né? Quando eu tô dizendo violência contra a mulher, eu não estou dizendo só de tapa, não. É violência patrimonial, é violência social, é violência com palavras. Será que isso não ativa um gatilho emocional dentro de mim, me levando a uma certa tristeza que pode culminar numa depressão? E se essa depressão não for cuidada, a gente já conversou sobre isso, o que vai acontecer? Ela vai caminhando e vai chegando, infelizmente, muitas vezes, ao suicídio. Muito me preocupa porque as mulheres hoje, elas têm medo de denunciar. E por que elas têm medo de denunciar? Elas têm medo de morrer? Mas e se elas ficarem com o agressor? Qual que é a chance maior de elas morrerem? Denunciando ou não denunciando? Só que o que acontece? Ela denuncia
mas o agressor vai atrás dela do mesmo jeito. E aí eu te pergunto, isso não dispara um gatilho emocional? Isso não causa na mulher um desespero, um medo, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, uma fobia? E aí muitas vezes que nós vemos o quê? Passa-se o tempo, a gente lê feminicídio ou suicídio. Então, ao meu ponto de vista, eu acredito que assim, os gatilhos emocionais, eles acabam trazendo outros tipos de doenças que muitas vezes nós não percebemos. Por exemplo, eu tive um gatilho emocional por causa de um problema no meu trabalho. Aí eu comecei com uma dor de cabeça que virou uma enxaqueca, mas eu vou ao médico, o médico faz todos os exames e não tem nada. Gatilho emocional. Então, muitas das doenças, na verdade quase todas, são causadas por gatilhos emocionais. Nossa cabeça é tudo. O pessoal fala assim, ai, porque o órgão mais importante do nosso corpo é o coração. A hora que o coração parar de bater, a gente morre. Realmente, a hora que o coração parar de bater, a gente morre. Mas a hora que o cérebro parar de funcionar, a gente também morre, né? E o que mais? O órgão principal do nosso corpo é o cérebro. É a nossa mente, porque assim, ela tem um poder construtivo imenso, mas ela também tem um poder destrutivo gigantesco. Ela pode nos levar ao ápice do sucesso e ao fundo do poço em minutos. Então, essa enquete foi muito provocativa mesmo. E o resultado foi 60% acredita que não, que os gatilhos emocionais não se misturam a essas outras coisas, e 40% sim. Então, para vocês verem como as pessoas ainda estão confusas, né? Elas ainda não têm tanta certeza de que assim, realmente não vai causar nada não, a depressão não vai causar suicídio. Vocês estão vendo como é que a gente ainda não sabe que ponto a nossa mente pode nos levar, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque se nós não blindarmos a nossa mente, ela automaticamente vai adoecer o nosso corpo. E agora eu falo principalmente para quem tem doença autoimune. Isso vale para mim, inclusive. Se nós não nos blindarmos emocionalmente, a nossa cabeça vai piorar a nossa doença. Pra mim tá uma luta, não tá fácil não. Meu médico às vezes fala pra mim, reage menina, né? Que esse tratamento tem que fazer efeito. Então, e aí eu vejo a força da minha mente, né? Que às vezes me joga na cama que eu não quero nem levantar, que eu não quero ver ninguém. E aí eu falo, nossa, como eu me sinto pior, né? O corpo dói, o mal-estar é terrível, mas muitas vezes a gente não tem força porque o corpo dói. As dores das doenças autoimunes são muito ruins. E muitas vezes aí o que a gente faz? A gente cobra as pessoas. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não ajuda nisso? Por que você não faz não sei o quê? Só que a gente não para pra pensar o que essa pessoa tá sentindo. Porque a dor é da pessoa, seja ela emocional, seja ela física. A gente consegue, talvez, tentar mensurar o que ela tá passando, mas saber o que ela tá passando, a gente não vai saber. E passar, a gente vai passar junto. Agora, passar a dor, não dá. Não tem como ninguém entrar no meu corpo e falar, deixa que eu passo por você tudo que você tá passando. Essa queda de cabelo, né? Não dá, né? Mas nós temos que tomar
todo cuidado para que a gente pare, a gente pense, a gente reflita, para que a gente tome uma atitude. Seja ela em qualquer situação da nossa vida. Seja ela no trabalho, na amizade, no relacionamento, na família, né, com os amigos, seja lá onde for. Mas eu ainda queria deixar essa provocação para vocês em relação aos gatilhos emocionais. Será que uma depressão não é causada por algum gatilho emocional? A perda de um ente querido, o término de um casamento, a perda de um filho, a perda de um emprego. Será que isso não traz à tona sentimentos de tristeza, de impotência, de desespero, de o que eu vou fazer da minha vida? Isso é gatilho emocional, né? E a gente tem que parar para pensar como é que eu vou lidar com esses gatilhos emocionais, porque eles vão acontecer a vida inteira. Enquanto nós estivermos vivos, os gatilhos emocionais vão acontecer. E nós temos que saber como é que nós vamos lidar com eles. Não é fácil aprender. Ai, Karina, você já aprendeu? Alguns eu consigo, outros me derrubam. Mas assim, a gente tem que parar para pensar e falar, pera um pouco. Eu sou única nesse universo, única. Não tem ninguém parecida comigo. O dedinho mindinho de ninguém é parecido com o meu. Né? Eu sou única, só eu, mais ninguém. E eu mereço que eu me respeite. Eu mereço que eu me ame. Eu mereço que eu cuide de mim. Eu mereço que eu olhe no espelho e fale: ah, Karina, caiu o seu cabelo, tá feio. Mas assim, finge que tá bonito e vai, né? Então a gente merece que a gente se cuide. E quando os gatilhos aparecerem, a gente tentar recuar antes deles se instalarem. Porque alguma coisa vai aparecer antes. Uma tristeza, uma angústia, uma preocupação excessiva. Aí de repente o gatilho emocional vem. E às vezes, né, a maioria das vezes derruba a gente aí. E aí a gente tem que levar um tempão pra gente conseguir se recuperar e sofrer as consequências, né, disso tudo. Então, eu vou deixar essa provocaçãozinha aqui ainda, essa coceirinha atrás da orelhinha de vocês. Mas nós vamos tratar, porque agora eu não vou sumir mais, tá? Agora eu já tô assumindo, o cabelo caiu, então vamos embora pra frente. Mas nós vamos conversar muito sobre gatilho emocional e nós vamos conversar sobre algumas coisas que causam o gatilho emocional que vocês acham que não causam, como algumas pessoas responderam lá na enquete, que não, eu acho que não faz parte do mesmo pacote não. Tá bom? Então, pensem. Mais uma vez eu peço desculpa pelo sumiço, mas agora eu tô de volta, de novo visual. Eu brinquei uma vez, né? Eu falei, gente, se o cabelo cair eu volto um dia de cada cor de lenço, prometo pra vocês, tá? Que eu vou mudando a cor dos lenços. E a gente vai conversando, tá bom? Se alguém tiver qualquer comentário, questionamento, eu acho muito legal isso, eu brinquei até na enquete, eu falei, gente, não lê só não, porque vocês têm uma mania de só ler e não responder, né? Que a resposta de vocês é que faz toda a diferença, né? Então, se alguém tiver alguma coisa, algum palpite, alguma sugestão pra gente conversar aqui, de um assunto que esteja no auge aí do momento,
escreve lá pra mim, né? E a gente conversa, que nem, por exemplo, hoje, quem assistiu o telejornal viu o assédio que uma menina de 14 anos sofreu em Campinas, se eu não me engano. E o cara, ela saiu da escola à noite e o cara passou, uma pessoa bem mais velha, passou, colocou a mão nas costas dela como se fossem grandes amigos ou até relacionamento, ou pai, sei lá. Então não chamou a atenção de ninguém. Até que ele a levou até uma banca de jornal e ali ele apertou a nuca dela como se dissesse: não abre a boca, não faz sinal nenhum. Mas mesmo assim ela conseguiu fazer um sinal pro dono da banca, né, de jornais ali, de revistas, que chamou a polícia e esse cara foi preso e graças a Deus não aconteceu nada mais sério com essa menina. Aí eu te pergunto, isso foi um gatilho? Como é que essa menina está agora? Ela deu uma entrevista, corajosíssima, né? Lógico que não apareceu o rosto, não apareceu nada, mas muito corajosa, falar em poucas horas depois que aconteceu, né? Ela falou assim: eu me senti fútil, eu me senti vulgar, eu me senti usada. Como é que você para e com que ouvido você ouve, com que coração você ouve uma menina de 14 anos falando isso? Se fosse sua filha, se fosse sua sobrinha, a gente vai lá e mata, né? Eu brinco, mexe comigo, mas não mexe com os meus sobrinhos, que eu vou lá e bato. Eu falo pra minha irmã, se eu souber que bateram nas crianças na escola, eu vou lá e bato de novo na outra criança. Aí ela dá risada, ela fala: ô meu pai, quem que é mais criança? Falei: nos meus sobrinhos, não. Lógico que eu falo brincando, né? Mas é assim, a gente vira leoa quando mexe com quem a gente ama, né? E na minha vida, são os meus sobrinhos, então assim, mexeu com eles, eu viro leoa. Mas eu ouvindo esse depoimento dessa menina, meu coração sangrava, parece, sabe? Que eu pensei, putz, podia ser, mesmo que fosse eu, mais velha, como eu me sentiria? E se fosse minha filha? Aí depois o pai vai lá e mata um cafajeste desse, aí o pai que vai pra cadeia. Então, isso não é um gatilho para essa menina ficar doente? Você acha que isso não vai instalar, já instalou um quadro de tristeza e depressão nela só pelas palavras que ela usou? Eu me achei usada, eu achei vulgar, eu me achei fútil. E uma menina bonita. Então pensem nisso, gente. Pensem. E assim, eu queria muito, muito mesmo, de verdade, que vocês participassem mais ativamente desse grupo, me dando temas para a gente conversar e para a gente discutir aqui. E eu ter a participação de vocês, que eu acho que vai ser extremamente produtivo. Tá bom? Eu vou contar com vocês. Não esqueça aí, dê o like, acione o sininho, se inscreva no canal. E agora a gente vai estar junto com mais frequência. Beijos para vocês, bom feriado para quem vai descansar amanhã e logo, logo a gente está de volta.